Tá, vamos voltar então para a apresentação. Vou compartilhar aqui. Tá. Mas você está me ouvindo bem, né? Não, eu tô. Ah, então tá. Então, só repassando aqui, a gente estava falando Antes. da estrutura que o Você tá no planejamento... ano. Hã? Isso, esse aí. A gente estava falando da estrutura que um planejamento de marketing digital deve ter, né? Então, começa pelo objetivo, Aham. depois a gente mostra o diagnóstico que a gente fez, a conclusão dele. Depois a gente vai definir os conteúdos que a gente vai trabalhar para aquele cliente, as datas comemorativas que a gente vai utilizar, a linguagem que a gente vai utilizar com o público, a frequência das publicações, os investimentos que a gente vai fazer e o fluxo de trabalho. Então, a gente vai ver cada um desses tópicos, Sim. ok? O primeiro que é o Aham. objetivo. Comece definindo qual o objetivo da atuação da empresa nas redes sociais, por meio do marketing digital. Então, quando uma empresa te contrata para você fazer o marketing digital dela, há várias possibilidades. Ela pode estar querendo aumentar o número de acessos no site dela para melhorar o ranking. Ela pode estar pedindo para você fazer com que a marca que já é conhecida offline se torne conhecida também no digital. Ela pode querer aumentar o número de vendas de um produto ou de um serviço. Então, no caso daquela escola, né, que você falou na segunda-feira, pode ser que ela queira, Aham. o objetivo dela com marketing digital, seja aumentar o número de matrículas, ou então seja fazer com que a escola seja conhecida, né, por outras pessoas. Enfim, quando a gente faz o briefing com o cliente, a gente tem que entender qual que é o objetivo dele no marketing digital. E a gente tem que definir isso no planejamento. Por quê? Se a gente não definir esse objetivo, você trabalha, por exemplo, para aumentar o número de acessos no site do cliente. E aí, quando você mostra o relatório para ele, ele vai falar, mas não é isso que eu queria. Eu não queria um número de acessos maior. Eu queria um número de matrículas maior. Então, quando você define isso desde o começo, fica bem claro para todas as partes. Qual que é o objetivo e pelo que você vai trabalhar. Entende? Porque isso pode gerar problemas futuros. E quando você faz isso já no planejamento, você se resguarda de ter esse tipo de problema no futuro. Ficou claro? Ah, se fala para eu definir com o cliente, então, Isso. o Definir que o que ele quer. objetivo, o que ele quer. Você quer mais acesso no site? Você quer mais matrícula? É claro que todo mundo vai querer vender mais, vai querer mais matrícula. Esse é o objetivo final de todo mundo. Mas tem um foco, né? No marketing digital. Você quer focar em quê? Você quer focar só em vender matrícula? Você quer focar só em aumentar o acesso no site? Qual que é o principal? Qual que é o objetivo principal? Isso tem que estar bem definido, Ah, entendeu? Porque quando você for apresentar o relatório, você vai mostrar os resultados inerentes àquele objetivo definido no planejamento. E aí não uhum. tem erro de comunicação, não tem falha de comunicação, nada disso depois. Então é isso, a gente começa o É. planejamento com esse objetivo definido. Aí tem outras opções também, aumentar o número de participações em eventos, fixar a marca na memória do público, levar informações sobre o setor ou área ou determinado assunto e se tornar uma referência. Então, às vezes, a empresa que te contrata, ela quer se tornar referência naquele setor. Então, o foco dela no marketing digital vai ser isso, produzir textos para que ela apareça bem ranqueada no Google e para que ela seja uma referência naquele setor. Pode ser para captar a atenção do público para um projeto, atrair investimentos. Isso depende de cada empresa, né? E aí, na conversa, no briefing e na apresentação do diagnóstico também, a gente vai entender qual que é esse objetivo e vai trazer ele para o planejamento. Ok? Certo. Ao lermos os objetivos disponíveis, somos... Deixa eu só diminuir a tela que está atrapalhando. Peraí. Ao lermos os objetivos disponíveis, somos tentados a listar todos. Afinal, um trabalho de marketing e comunicação serve para divulgar, aumentar a visibilidade, consolidar e ampliar as vendas ou adesão aos serviços. De fato, mas é importante sempre começarmos com um foco, com base nas necessidades apresentadas pela empresa e com base no diagnóstico. Então, voltando aqui um slide antes, para a gente pegar de novo o fio da meada. Está aparecendo aí o slide para você, né? Tá. Beleza. Então, a gente fica tentado a fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, no marketing digital. A gente quer que a pessoa ganhe visibilidade, que a empresa ganhe visibilidade,
quer vender, a gente quer, enfim, várias coisas, mas é importante ter um foco inicial e a partir do cumprimento dessa meta a gente vai passando para outras, né? E isso tem que estar bem Ah, alinhado com a empresa. então isso aí é uma coisa que eu tava na minha cabeça também. Justamente, eu fico bem, tipo assim, então parece que tá tudo meio interligado, né? Tá, mas é E preciso ter um parece não, tá, né? Mas uhum. aí você fica pensando, tipo assim, que não, o cara tem que ter um site bom, aí é um site otimizado, mas cada um é um trabalho, né? Isso você tem que ir por partes, né? Então, quando o cara te contrata, você tem que ver qual que é a urgência dele naquele momento. Qual que é o Uhum, foco dele? Então, você vai focar nesse trabalho. E à medida que você vai certo. cumprindo esses objetivos, você vai passando para outros, até mesmo porque ele vai conhecendo melhor seu serviço e você pode ampliar, né, o serviço que você oferece Ah, para ele. aham, Então, é bom deixar isso bem definido já no planejamento para não ter problemas, tá? certo. E eu falo por experiência própria, porque eu já comecei a trabalhar sem planejamento, no comecinho, né? E sem um objetivo definido. E às vezes eu ia com um relatório lindo, maravilhoso, mostrando que o número de seguidores cresceu, o número de visualizações no site cresceu e tudo mais. E ele falava, mas eu não tive nenhuma venda. Ou seja, os Aham, objetivos estavam diferentes. O meu objetivo era um, o do cliente era outro, né? aham, Então, aham, eu fiz um trabalheira danada que para ele não serviu de nada. Então, é entendi. bom definir isso bem. Aí eu trouxe um exemplo aqui, um exemplo de um cliente meu, por exemplo, né? Eu coloquei, após a realização da pesquisa de mercado e da constatação do perfil dos concorrentes e do público, propomos aqui um planejamento estratégico para atuação de, aí tem o nome da empresa, nos canais digitais por meio do marketing digital. Aí o objetivo dele é esse que está em negrito, ó, reforçar a imagem como referência no mercado, mantendo sua imagem ativa nos canais digitais por meio do compartilhamento de conteúdo e materiais. Então, o objetivo dele era produzir conteúdo para o público dele, para ser referência no setor. Isso através de Aham, posts nas redes sociais, posts no blog e e-books, vídeos. Esse era o objetivo dele, né? Ser uma referência no uhum, setor. O segundo ponto que a gente tem que abordar no nosso planejamento estratégico é a síntese das percepções do diagnóstico. Esse é o momento em que devemos apresentar o que nós percebemos no diagnóstico de marketing digital. Aqui a gente vai colocar as informações consolidadas e baseadas no diagnóstico. Então, a gente vai trazer os pontos fortes e fracos da empresa, as dores e expectativas do público, o perfil do público, os canais que o público mais utiliza e a avaliação dos concorrentes. Então, a gente já tem isso tudo pronto. No planejamento, a gente só vai falar sobre isso, né? Então, a gente vai falar, ó, o ponto forte da sua empresa é esse. Então, a gente vai divulgar esse trabalho. O ponto fraco da sua empresa é esse aqui. Então, vocês precisam melhorar nesses aspectos. Aí, a gente vai falar as dores e expectativas do público, que é naquele mapa de empatia que eu mostrei no diagnóstico, a gente vai uhum, conseguir falar sobre isso. O perfil do público são as personas. Então, a gente vai falar no planejamento quais são as personas daquele cliente e como que a gente vai trabalhar com elas. Os canais que o público mais utiliza, a gente vai descobrir na pesquisa de mercado, né? E a avaliação dos concorrentes, que é aquela tabela que eu mostrei no diagnóstico, a gente vai falar um pouco sobre como que está o uhum, mercado. Ó, esse mercado que você atua, as pessoas estão inseridas no marketing digital, ou então, esse mercado que você atua, você está sendo pioneiro no marketing digital. Então, é uma grande oportunidade para você sair na frente dos seus concorrentes. Tudo vai depender do cliente que a gente está atendendo. aham, Então, aqui, ó, pontos fracos e fortes, a gente vai tirar dessa aham, análise SWOT. As dores e expectativas do público, a gente vai tirar daquele mapa de empatia. O perfil do público, a gente vai tirar da persona. Tá vendo? A gente está tirando tudo do diagnóstico. O exemplo de uhum, canais que mais utiliza é na pesquisa de mercado, que a gente vai saber a resposta para isso. E a avaliação dos concorrentes e do mercado. É naquele quadro que a gente faz, comparativo. Isso tudo a gente vai trazer detalhadamente no nosso planejamento. Ok? No final aham, aqui eu vou mostrar para você um planejamento pronto, que aí você vai visualizar isso com mais clareza. Terceiro ponto é a definição de editorias e os assuntos que a gente vai trabalhar com o cliente.
Chegamos à etapa em que vamos definir não somente os assuntos a serem trabalhados, mas também os principais canais que servirão como fontes de informação para a produção de conteúdo. Ainda no diagnóstico, pergunte aos diretores da empresa e ao público quais são as fontes no setor. Então, quando a gente estiver fazendo a pesquisa de mercado e quando a gente estiver conversando com os diretores da empresa, a gente vai perguntar para eles quem são as referências nesse setor, que o seu público vê como referência e que eles mesmos veem como referência. Por quê? A partir dali, além da gente analisar o que essas pessoas estão fazendo, elas podem ser fontes de conteúdo para a gente produzir textos para esse cliente. Aham. Então, por exemplo, eu atendi uma cliente que ela é professora de pós-graduação e ela trabalha com assuntos referentes a racismo institucional, assistente social, esses assuntos mais relacionados a racismo mesmo. E aí eu perguntei para o público dela, para vocês, quem são as referências na área que fala sobre racismo para vocês? Quem são as pessoas que, quando você pensa assim, alguém que fala sobre racismo institucional, quem são as referências? Aí o público dela me respondeu um tanto de gente. E essas pessoas, elas servem como referência para a gente tentar copiar o trabalho dela, copiar no sentido de espelhar mesmo, né? E também para gerar para a gente assuntos, pautas, temas para serem discutidos. Porque se elas são referências, quer dizer que os assuntos que elas discutem têm interesse do público, né? O público está interessado. Então, a gente pode ir por esse lado também e tentar ver quais são esses assuntos que elas trabalham. Aí, aqui tem um exemplo de editoria para um cliente que eu fiz. Então, depois de analisar as respostas do público dele, eu criei 3 editorias para a gente trabalhar nas redes sociais. A primeira foi um glossário. Glossário que é a explicação de termos utilizados no setor. Então, vamos supor, toda segunda-feira, a editoria era glossário. Eu ia lá, pegava um termo daquele setor de ambiente, de meio ambiente, um termo que nem todo mundo conhece, e explicava o que era aquele termo. Esse era o post da segunda-feira. Entendi. Na quarta-feira era clipping, que é a reprodução de matérias do setor. Então, eu fazia uma busca de todos os assuntos que estavam sendo abordados aquela semana sobre meio ambiente, pegava um assunto que eu considerasse mais interessante e replicava nas redes sociais dele com algum comentário dele. E na sexta-feira eu divulgava um texto, um artigo produzido por mim ou por ele no blog. Então, eu publicava um texto do blog dele, né? E esse aqui, o blog, era o mais importante, porque como o objetivo dele era ser referência no setor, esse aqui era a editoria mais importante para ele. Mas a gente não ficava só nisso, a gente colocava outras coisas, glossário e clipe. Ficou claro? Esse blog aí já é um outro trabalho, né? No caso, no pacote dele, estava incluído... Um pacote, né? Estava incluído produção de textos semanais. Mas vamos supor que ele já faça isso por lá. A empresa que você contrata, vamos supor que ela já tem alguém que escreve para eles, né? Aí você vai reproduzir nas redes sociais os textos que eles produziram. Isso vai ser uma editoria. Aí aqui tem um planejamento de editorias, né? De textos. Se você for trabalhar com isso para os seus clientes, eu faço assim. Eu coloco o título que eu sugiro para aquele artigo. Então, aqui tem... geralmente eu faço isso anual. São 57 textos, mais ou menos, que eu faço, que eu planejo. Aí eu coloco o título e coloco a palavra-chave que eu vou trabalhar em cada um. Entende? Como você entende já de SEO, você já sabe o que eu estou falando. E aí, por que eu coloco assim essas cores? Porque todos esses que estão em verde, por exemplo, podem virar um e-book depois. Quando eu já tiver uns 10 textos verdes, eu posso editá-los e transformá-los em um e-book. Quando eu tiver 10 textos desse laranjado, a mesma coisa. Cada e-book vai ser sobre um assunto diferente. Isso já faz parte do planejamento de pautas, né? Certo. Estilo. Lembre-se que as redes sociais pedem conteúdos mais leves. A produção de conteúdo, ela tem que refletir o objetivo da empresa. Então, assim, se o cara está querendo vender um produto, é claro que você vai produzir conteúdo para vender o produto dele. Mas é preciso encontrar um jeito mais leve de fazer isso, porque as redes sociais, elas servem para a gente socializar, para a gente conversar com o público.
Lá não é um canal de venda, lá não é um e-commerce, né? Aham. Então, se a gente quer vender, a gente tem que fazer isso de maneira mais leve. Aí eu trouxe um exemplo aqui para você entender com mais clareza. Essa aqui da maçã, né? Então, por exemplo, você pode falar, atenção, somente essa semana, caixa com 12 maçãs por R$ 8. Isso mesmo, maçã argentina, caixa com 12 apenas R$ 8. Vale enquanto durar a estoque. Esse é o primeiro jeito de você escrever um post para uma empresa que vende maçã. O segundo jeito é, Aham. você sabia que a maçã é rica em vitaminas B, C e F e em pectina, uma fibra que ajuda no controle da glicemia? Tá aí um bom motivo para você aproveitar a nossa super promoção de maçãs argentinas. Leve uma caixa com 12 e pague apenas R$ 8. Saiba mais. Aham. A gente falou a mesma coisa, só que diferente. A gente abordou um conteúdo mais leve e a gente trouxe informações que agregam valor para a vida de quem está lendo. Então, a gente não está Isso. simplesmente vendendo, a gente está vendendo de forma sutil. Uhum. Tá. Tá, continuando. Aí a gente tem também, quando a gente estiver produzindo as editorias das redes sociais, que manter a coerência entre os conteúdos e também, eu até brinco, a nossa sanidade mental. Por quê? Se você faz o conteúdo para o Facebook, para o Instagram, para o LinkedIn, para o blog, para o YouTube, se você criar um conteúdo para cada um desses canais, primeiro que vai ficar muito incoerente. Quando as pessoas navegarem por esses canais, ela vai estranhar. Porque no Facebook você está falando de uma coisa, no Instagram você está falando de outra. E assim por diante, vai ficar incoerente. E você também não vai dar conta. Por isso que eu falo a questão da sanidade, né? Muito conteúdo para ser produzido ao mesmo tempo. Então, o que eu faço? Eu escolho uma rede principal. Vamos supor que a rede principal do cliente seja o Facebook. Então, essa será a minha rede principal. Eu vou produzir os conteúdos para ela. E as redes secundárias 1, 2, 3, eu vou fazer o quê? Conteúdos derivados do Facebook. Então, pensando Aham. no post da maçã, eu fiz um conteúdo sobre a maçã para o Facebook. E aí eu vou replicar esse conteúdo no Twitter, no Instagram e no LinkedIn. É claro que para cada um desses canais eu vou mudar o texto, eu vou adaptar o texto para cada um deles. No Twitter é uma coisa mais simples e humorística, mais leve. No Instagram eu vou fazer um conteúdo talvez até em tópicos, que as pessoas gostam muito. No LinkedIn vai ser uma coisa mais profissional. Mas sempre pegando o conteúdo principal, que é o conteúdo da maçã Aham. que tem no Facebook. A gente vai fazer isso. Se ficou claro? A gente vai pegar o Não, ficou. principal e Não, é derivar. tranquilo. Vai derivar, né? Senão vai Isso. ficar. Senão Senão vai você fica ter. louco, né? É. E essa questão também de manter a linearidade, a coerência entre os conteúdos de todas as redes. Aí cada rede, eu tô falando aqui que cada rede tem um estilo de comunicação. O Facebook é mais informal, mas ele precisa de sobriedade. O Instagram é mais livre, aí ele pede menos texto, mas hoje está mudando um pouco. Então, dependendo do cliente que você atende, se for um dentista, por exemplo, você pode fazer um texto maior, dando dicas, né? Isso aí vai depender muito Aham. do setor. O LinkedIn é bem profissional e formal. Você tem LinkedIn? Tem. Ah. O Twitter é mais descontraído. Então, a gente tem que estudar bem essas redes e as redes que o cliente vai atuar para a gente produzir o conteúdo para cada uma delas, né? A melhor forma de conhecer Aham. o estilo de linguagem das Só o redes Twitter só que eu não uso. né? A Twitter não é muita. É mais empresa grande, né? Que Tem muito... O Twitter, pouca por pessoa exemplo, segue. quando tem MasterChef, Big Brother, É, programas assim, o pessoal vai para o Twitter para comentar. do meu meio mesmo, eu não conheço ninguém que usa o Twitter. Né? Pois É, é. Por isso que eu estou falando, depende de cada setor. Pode ser que você pegue um cliente que use que o Twitter seja ideal para ele. aham, Aí é bom você conhecer um pouco, né, do Twitter. é, aham. Bebendo água, que eu tô falando demais. Agora a gente vai falar um pouco de datas comemorativas, né? Criar e seguir um calendário de datas comemorativas ajuda a manter pautas coerentes e interessantes. Mas é importante não usar toda e qualquer data como pauta, mas sim aquelas que são estritamente ligadas ao negócio da empresa. A dica é usar o calendário do Serasa Experian como referência, salvando as datas no Google Agenda. Eu não sei se você usa o Google Agenda.
Não, não tem costume, não. É, Mas eu eu uso. sei. Aí ele é integrado ao celular, né? Então ele ajuda Ah, a lembrar as datas comemorativas. Eu tenho esse calendário pronto já para cada cliente, mas se porventura eu esquecer de alguma data importante, esse Google Agenda também me lembra. Aí, aham. aqui eu linkei o calendário do Serasa Experian. Vou dar uma olhadinha nele. Só um minutinho que eu tô abrindo aqui. Não, tranquilo. Tá aparecendo aí? Não, agora foi. Então, a empresa Serasa Experian, todo ano ela lança um calendário de datas comemorativas, que para mim é o melhor. Eu nunca achei um outro Aham, parecido. E aí ela traz aqui, mês a mês, né, as aham. datas comemorativas. Então, são muitas datas comemorativas. Aí, na hora que eu estou fazendo o planejamento com clientes de redes sociais, eu pego esse calendário Hum, e vou olhando dia a dia para ver qual data comemorativa que tem a ver com aquele cliente. E aí, quando eu vou apresentar o aham. planejamento para ele, eu já levo essas datas comemorativas para ele aprovar ou não, para ele falar, não, a gente pode sim publicar sobre isso ou não. Tira essa data aqui, porque eu não gosto de falar sobre isso, entendeu? Aham, Então, é uma forma também de atrair a atenção do público. certo. Voltando lá para o slide, apareceu o slide? Não, ainda não, peraí. Hoje esse programinha não está me ajudando, peraí. É, hoje tá meio devagar. Quando aparecer, você me avisa, por favor. Tá, ainda não apareceu, não. Quase. Voltou. Voltou, né? Ok. É... Importante, lembre-se de apresentar as datas escolhidas para o cliente e aprovar essas datas com ele. Não esqueça de perguntar sobre datas internas que podem ser importantes. Por exemplo, o aniversário da empresa, o aniversário de um marco da história da empresa, né? Então, além das Aham, datas comemorativas que a gente busca nesse calendário, é bom ver as datas internas também. Aí aqui tem um exemplo de como que eu apresento isso para o meu cliente, né? Aí eu coloco aqui a data, o tema e onde que vai ser publicado. Se vai ser em todos os canais, ou então você pode colocar aqui Facebook e Instagram, né? aham. Aí eu trouxe aqui um dedinho de prosa, né, que eu chamo. Olhando o calendário de datas comemorativas de 2019, quais dessas datas podem ser aproveitadas como pautas para a comunicação da escola? Eu coloquei a escola porque você citou ela como exemplo, né, na última. Uhum. Vamos dar uma olhada aqui, só para a gente entender um pouco mais. Tá aparecendo o calendário? Tá. Ah, tá, beleza. Gripou? Não, tô não. Então aqui, se eu dar um Ctrl F aqui e colocar educação, ah, não, ele tá no Drive. Deixa eu abrir o PDF. Peraí. Não tem nada. Não, deve ter, não é possível. Que isso, gente? Vou colocar escola. Como assim? Não tem?
Melhor pra festa junina, viu? Será? Deixa eu ver. Eu tô Vai achando, ter. ele não vai achar nada, sabe por quê? Essas É porque imagens deve estar aqui imagem, é não é JPEG, texto. por isso. Bom, É por isso. então é isso. Mas aí a gente vai olhando de Não, mas tudo, né? já entendi o Você já raciocínio. entendeu, né? Já. Então, dia do educador, dia do livro, no caso da escola, né? Aí você Dia do aproveita e faz direto. professor, enfim, assim por diante. Não, quanto a isso tá tranquilo, já entendi. Beleza. O próximo passo é o estilo de linguagem. Espera aí que esse computador tá... Aí. Gente, Devagar. O seu computador travou? é? Espera aí. Ele não quer passar de slide. Só um minutinho, tá? Vou ver se tem alguma coisa. Agora foi. Deixa eu... Agora foi. Foi, né? Foi. Agora foi vários pra frente. Espera aí que eu tô fechando aqui pra... Tá. Tá aparecendo aí? Tá. Tá, estilo de linguagem. Para definir o melhor estilo de linguagem a ser utilizado, é preciso conhecer bem o perfil do público, ou seja, as personas, né? Por isso, durante o diagnóstico, observe a forma como as pessoas se comunicam na página dos concorrentes e em seus próprios perfis dentro das redes sociais. Então, vale tudo: Facebook, Google, Twitter, Instagram. O importante é monitorar o máximo possível para chegar a um padrão e, a partir dali, definir o melhor tipo de linguagem para trabalhar as pautas. Então, naquela pesquisa de mercado, da forma que as pessoas respondem, você já consegue meio que identificar como que aquelas pessoas se comunicam. No caso da minha cliente, que é professora, o público dela é um público de professores também. Então, eles se comunicam de maneira bem formal. Agora, se você for atender um público que é de adolescentes, provavelmente eles vão usar muitas gírias. Gírias talvez que a gente nem conheça, e a gente vai precisar conhecer, até mesmo para usar nos textos que a gente vai colocar nas redes sociais, né? E assim, antes, você tem que estudar o público do seu cliente para falar igual a eles. E você faz isso observando os comentários que fazem nas redes sociais do seu cliente ou dos concorrentes dele. Você pode entrar em fórum de discussão, né, no Google para ver como que as pessoas falam. E, enfim, observando mesmo em todos os canais possíveis para você tentar criar esse padrão também, tá? Válido para qualquer situação. Adapte a linguagem definida para a rede social na qual está trabalhando. Se a linguagem do público for coloquial, por exemplo, isso não abre espaço para usar o mesmo estilo em uma rede como o LinkedIn. É preciso equilibrar sempre e usar o bom senso. Então, se o público que você está trabalhando, como eu citei, que é de adolescente e usa gíria, ou então é um público de advogados que você usa termos bem técnicos, você não vai levar isso para todas as redes. Você vai adequar isso naquela rede que tem essa liberdade, né? E se for um LinkedIn, por exemplo, você vai diminuir um pouco esse tom de brincadeira, esse tom de gíria, você vai falar mais sério. Então, além de adaptar a linguagem do público, você tem que adequar a linguagem de cada rede, né? Procure usar uma linguagem de fácil compreensão, didática, simples. Por mais que as pautas da empresa sejam técnicas, é importante lembrar que quanto mais simples, melhor. Em alguns casos vai ser bem difícil fazer isso, mas o resultado vale a pena. Eu já atendi um cliente que fazia padrão de luz. E o público dele era engenheiro, era um público bem específico, e a linguagem que eles utilizavam era bem técnica. Mas quando eu produzia o conteúdo para ele, eu tentava simplificar ao máximo, de forma que qualquer pessoa que acessasse aquelas redes sociais entendesse
mesmo que superficialmente, entendesse o que estava sendo falado ali, né? A gente não pode segmentar demais também, não, senão as pessoas fogem. Ah, não, essa não. É sempre lembrar da leveza, né, nas redes sociais. Não tente ousar demais. Errar no tom pode afastar o público em vez de aproximá-lo. Então, assim, tem muita gente que aproveita memes, né? Tem um meme novo aí vai todas as empresas e criam um post com meme para tentar vender, para tentar ser engraçadinho. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes ali na hora do meme, tá todo mundo ali rindo e tal, a gente acha que é uma boa ideia, mas isso pode soar mal para o público e pode, ao contrário, dar um tiro no pé, né? Ao invés de trazer mais público para a empresa. Lembre-se que o marketing digital ele deve ser o reflexo da atuação da organização no offline, não uma máscara. Então, antes de fazer uma piadinha, um conteúdo engraçadinho, uma coisa mais ousada, pensa se a empresa, se a equipe daquela empresa faria a mesma coisa no offline. Ela faria essa brincadeirinha com os clientes dentro da loja? Ela faria essa brincadeira com os pais dos alunos lá na escola? Se a resposta for não, você não vai reproduzir isso nas redes sociais. Porque a rede social tem que ser uma tradução do offline. Ela não pode ser diferente, não, tá? Agir de forma diferente e incoerente pode causar estranhamento no público e até soar como amadorismo. Na pior das hipóteses, pode até afastar o público. Quando falamos de linguagem, falamos não apenas da linguagem textual, mas da visual também. As peças utilizadas com os textos precisam estar alinhadas com o conceito visual da organização. Logo, papelaria, isso aí você também já sabe, né? Tá, beleza. Deixa eu te perguntar, você costuma dar esse treinamento para quem não sabe nada nessa área? Sim, a maioria das coisas. Porque A maioria das noção, pessoas. Né? É muito o quê? Muito sem noção, né? Tipo assim, porque é tempo isso aí para descobrir essas coisas, né? Entendi. Não, eu digo assim, ficar a pessoa que nunca ouviu falar da nossa área, quer entrar na nossa área, e não tem experiência, é difícil a pessoa ter essas coisas na cabeça, sabe? Por isso que eu Bom falo. gosto, bom senso. Ah, tá, é verdade. É porque assim... Segunda-feira mesmo, você acabou de falar um exemplo, eu estava pensando agora comigo. Eu descobri um site aí de meme, não meme, de emoji, sabe? Sei. Aí eu descobri que dava pra pôr no e-mail marketing, né? Daí depois que eu tava pondo no e-mail marketing, daí minha esposa tá do lado falou assim, mas pô, pra e-mail marketing não vira. Falei, meu, é maior padrão formal e-mail marketing, eu vou mandar carinha. Eu falei, verdade, né? Pensei comigo também, né? Na hora a gente chegou em vocês, falando, pô, nada a ver. Aí eu deletei, né? Eu ia usar a primeira vez, que eu achei que fica legal, né? Pois falei, e assim, depende do público. Por exemplo, eu, que trabalho na área de social media, eu recebo muito e-mail marketing de ferramentas. Inclusive, uma eu vou te mostrar no próximo módulo, eu acho, que chama MLabs. Eu não sei se você já ouviu falar da Rock Content, que é uma empresa... Eu sei. Então, os e-mail marketing que eles mandam pra gente, não sei se você recebe deles. É só descolado, assim. É só descolado, e tem GIF, tem... Mas acho que é por causa do público, né? É por causa do público. Então, assim, não é que você não pode usar. Tem você pode, se essa for a cara da empresa. É que no meu caso não ia funcionar, né? Não tinha nada a ver com o que eu mando. No seu caso aí da empresa, talvez não, mas às vezes você pode pegar um cliente que tem a ver. Então, por isso que a gente tem que analisar caso a caso, né? Certo. E sim, eu falo isso para todo mundo, porque eu não sei até onde que a pessoa conhece, né, de comunicação. Tem uns que, como você já conhece bastante, tem outros que não conhecem nada, nada mesmo. Então a gente tem sempre que bater na mesma tecla para que o outro seja, né? Mas é isso. Aí, muito importante, né? Aproveite essa etapa da definição da linguagem para definir o que não poderá fazer parte da linguagem da empresa. Faça uma lista de termos a serem evitados. Deixe claro se a equipe de marketing digital deverá ou não usar emojis, converse sobre o estilo de imagens e fotos. Então, eu já atendi clientes que falam, essa palavra aqui a gente não usa de jeito nenhum. Às vezes até por capricho mesmo, assim. Às vezes a presidente da empresa não gosta da palavra, e aí a gente respeita. Só que isso tem que ser perguntado e definido nesse momento aqui, do planejamento, né? Para não cometer esse erro na hora que for executar o trabalho. Então, aqui um exemplo, né?
Eu até te mostrei isso aqui no outro treinamento, eu acho, que é o tipo de linguagem. Aí, nesse caso aqui do cliente, eu coloquei linguagem simples, objetiva, correta e didática, visando atender as duas pessoas simultaneamente. Aí eu falei que a gente vai tratar de termos técnicos, mas sempre mantendo a clareza para que todos os públicos entendam aquilo que está sendo dito. Uhum. Agora a gente vai partir para a definição de frequência. A melhor maneira de definir a frequência dos posts é observando o benchmark do diagnóstico. Analise e responda as seguintes questões. Existe um concorrente que seja referência no meio digital? Se sim, quantos posts ele publica por semana em cada rede? Os posts têm engajamento? O número de fãs da página é relevante? Somando a média de todos os concorrentes, qual a média de publicação semanal do mercado? E a empresa tem conteúdo suficiente para aderir a essa média semanal? Ou o conteúdo pode extrapolar essa média? Ou, ao contrário, o conteúdo é mínimo e será preciso diminuir? Então, explicando, né? Eu defino a frequência dos posts dos meus clientes de duas formas. Primeiro, eu pego todos os concorrentes que eu analisei, lá naquele quadro lá do diagnóstico, e aí eu falo, o concorrente 1 faz 3 posts por semana. O concorrente 2 faz 1 post por semana. O 3 não faz post. O 4, e assim por diante. Aí eu somo, depois eu faço a média. E a média, então, é 3 posts por semana. É assim que o meu cliente vai trabalhar, 3 posts por semana. E a opção 2 eu pego aquele concorrente que é a referência do mercado, no caso, o concorrente 4, que tem 4 posts por semana, é a referência do mercado. E aí, eu vou ver se eu tenho conteúdo suficiente para manter essa mesma frequência. Então, o cliente que está me contando... Dependendo do que for, pra caramba, mas aí eu vejo. Vai no mês. Pois é, dá. Nossa. 4, 8, 16, né? Em cada rede, né? 16, imagina, 16 arte, 16... em cada rede. Mas eu trabalho muito assim. Tem cliente meu que é 5 posts por semana. Com o tempo, você vai pegando o ritmo, sabe? Ah, é? Uhum. Mas depende do setor, depende de muita coisa. Tem cliente que ele tem muito conteúdo. Tem cliente que tem assunto, é fácil fazer. Tem texto, tem muita coisa para falar, então é fácil. Mas aí tem essas duas formas. A gente tira uma média a partir dos concorrentes ou a gente pega aquele que é referência no setor e a gente imita ele, desde que a gente tenha conteúdo também para fazer essa mesma frequência nas redes sociais. Aí aqui eu trouxe um exemplo, né? Aí eu coloco um quadrinho assim no planejamento e aqui são os canais que eu vou trabalhar. Aí eu coloco na segunda, vai ter clipe na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. No blog vai ter post toda terça. Newsletter vai ser uma vez por mês. LinkedIn de segunda a sexta. Facebook. E assim eu vou definindo. Tá? O clipping é o que mesmo? Clipping é notícias do setor. Ah, tá. Eu faço um apanhado das notícias do setor. Entendi. E aí eu vou divulgando, eu divulgo a mais importante entre elas, tá? Certo. Aí é uma pergunta que eu tenho para você, né? Pensando aí na comunicação digital da Raça Comunicação que fala mesmo? Isso, Então, você acompanha os seus concorrentes e parceiros? Eles costumam postar frequentemente? Você tem uma ideia da periodicidade que eles usam nas redes sociais? Difícil quem posta direto, hein? Eu mantenho a frequência, eu tento postar pelo menos uma vez por semana. Eu não posto mais que um por semana. Porque também, como eu só posto portfólio, que nem você falou, né? Aí eu não fico criando conteúdo, porque também, pra mim, eu falo assim, sou sozinho, nem adianta eu ficar também muita coisa, daqui a pouco não dá conta. Eu já tô meio assim, porque tem hora que eu não tenho trabalho, mas de repente, dando a tocar o telefone, eu falo, caramba, eu acho que eu vou ter que tirar o sair do ar. Tipo assim, eu acabo vendendo por indicação de amigo ou de trabalho que eu já fiz, aí eu tô no site lá dando a ligar gente. Eu fico pensando, nossa, se melhorar as coisas... Você não tem a pretensão de crescer, assim, de contratar pessoas? Igualzinho vale a mim. Eu também não tenho essa pretensão de... Sério? Não, eu acho que é muito trabalheira. Eu até comecei a comprar umas máquinas, sabe, ano passado, que eu ia abrir e tal. Mas graças a Deus que eu não abri.
Porque, sabe, tipo assim, não vale a pena hoje você ter uma empresa fixa. Eu Tipo entendo. assim, eu ganho, se eu, vamos supor, vou ganhar 12 mil com uma empresa, aí eu ganho 10 sozinho, por exemplo. Tipo assim, eu É. vou matar de trabalhar, fazer pagar 2 mil a mais. Aí, Se assim, ganhar, administrar equipe, folha de pagamento, contabilidade, gente que falta, gente que não vem, gente que instala errado, é, material para comprar. Não, terrível, é terrível. complicado. Eu também sou dessas. Sério. Aham. Já Bom, faz tempo que você mas está trabalhando em casa ou não? eu desde 2011. Ah, Aí faz depois tempo. eu dei uma pausa, voltei para a agência, aí fiquei 2 anos, desisti, voltei para trabalhar em casa de novo. Ah, você trabalhou na agência? Já Em trabalhei em agência? algumas, mas assim, tem agência que suga tudo da gente e paga o Ah, melhor. vai. Então eu prefiro É, trabalhar em justamente. casa, com meus serviços, meus horários e ganhando muito mais. Eu ganho, sei lá, 3 vezes mais do que a agência me pagava. Então, Tem mês que não, tem vezes que diminui os clientes, aí você ganha lógico. menos, mas você tenta manter ali uma, né? É assim mesmo, então Um nós estamos no equilíbrio. mesmo barco. Então, Verdade. estamos igual. Bom, então pensando aqui não na Arras Comunicação, mas nos clientes que vão te contratar, né, para fazer o marketing digital. Tem que Hum, analisar, né, os concorrentes e verificar se eles publicam demais, se eles publicam de menos e até onde que isso é bom e ruim para você tirar aí uma média uhum, para o seu cliente, tá? Então, assim, certo. nunca fala da sua cabeça, vamos publicar um post por semana, vamos publicar 2 posts por semana. Pede ele Aham. um tempo para você fazer o planejamento, o diagnóstico e planejamento, e a partir dali você define, até mesmo para você cobrar dele o valor justo, né? Porque às vezes você É, cobra um valor baixo, mas você vê que ele precisa produzir muito conteúdo, e aí não é legal, não compensa. eu Né? acho que o segredo nesse trabalho está nesses dois aí, né? Diagnóstico e planejamento, né? Exatamente. Para se diferenciar, eu falo, né? Isso. E Porque para ganhar um valor justo, né, por aquilo que você faz. isso Porque você consegue justificar o seu trabalho, você consegue é, mostrar para ele, né, por que você é está cobrando aquele valor. uma coisa pensada, né? Não é uma É, coisa. uhum, Lógico que eu iria fazer muito mais enxuto, né? Que o sim. seu, que eu falei, tá bem acadêmico, mas tem experiência também, né? Assim, eu Mas não aí teria depende do foco, né? Você está querendo pegar né? empresas menores, ok. Aí você direciona tudo isso aqui que você está aprendendo, enxuga, para você atender esses É, clientes menores. No meu caso, eu prefiro ter uma quantidade menor de clientes, mas que me paguem mais, entendeu? entendi. Então, aí depende de cada objetivo também. Tá. O sétimo ponto, eu sempre sugiro a criação de perguntas frequentes no site. Certo. Que tal usar o planejamento para, junto com a empresa, criar uma listagem de perguntas e respostas mais frequentes? A equipe de atendimento pode ser de grande utilidade nessa etapa. Esse trabalho é importante porque ajuda você, profissional de marketing digital, a compreender e se preparar para o atendimento online e poupa o tempo da equipe e dos gestores da empresa. É claro que no começo do trabalho será necessário consultar a empresa para questões específicas, mas já que existe a possibilidade de adiantar algumas coisas, por que não? As Ah, deixa perguntas. eu, antes de você continuar. Hum, Você responde as perguntas do pessoal? não, é o seguinte. Deixa eu ler só um segundo aqui que eu já te explico Tá. geral. As perguntas frequentes e as respostas a essas perguntas geralmente trazem palavras-chave relacionadas ao negócio da empresa. Essa é mais uma excelente justificativa para adicionar o FAQ ao site, pois ajuda na questão do SEO, ou seja, ajuda o Google a identificar o conteúdo do site e mostrar o mesmo aos usuários quando estiverem buscando sobre Aham. aquele assunto. Então, tem 2 pontos aqui. Quando você cria uma lista de perguntas frequentes, então vamos supor que a escola te contratou. Aí você vai conversar, você vai pedir autorização lá para o diretor, para a pessoa que atende os telefonemas da escola participar da reunião. E aí você vai pedir para essa pessoa fazer uma lista das perguntas mais frequentes que ela Uhum. recebe. Então, o que os pais ligam para cá, o que eles perguntam? Aí ela vai te fazer essa lista. E aí você vai falar, e como vocês respondem? E ela vai te explicar também como que ela responde. Porque ali você já tem um roteiro, vamos dizer assim, para responder aos usuários nas redes sociais sempre que eles perguntarem sobre aquele assunto. Certo. Então, se tem uma pergunta, vamos supor, a pessoa ligou para a escola e falou assim, onde está o calendário da escola, o calendário anual da escola? Aí a resposta vai ser, você encontra o nosso calendário em nosso site, clicando em menu calendário.
Então, você já vai ter essa resposta na lista de perguntas frequentes. Você não vai precisar ligar lá para a escola e falar assim, aqui, tem uma pessoa me perguntando nas redes sociais onde que ela encontra o calendário, entendeu? Você já vai ter isso em mãos. Fora isso, se a empresa topa colocar as perguntas frequentes no site, além de facilitar o seu trabalho, porque você pode direcionar o usuário para lá, vai atrair mais a atenção da questão das buscas, né? Porque vai ter as palavras-chave lá. Você está entendendo essa parte do SEO? Não, eu entendi. Uhum. Mas eu digo assim, mas você vai responder quando... Isso é outra pergunta. Você responde as redes sociais dos seus clientes? Isso depende de cada cliente. Geralmente, quando o cliente me contrata, ele quer que eu atenda, sim, o público dele. Então, mas assim, quando é um público muito... Te dar um exemplo. Eu estou atendendo agora uma instituição que oferece cursos de graduação até o pós-doutorado. Nesse caso, eles não querem que eu responda, porque eles têm uma equipe lá dentro só para isso. Para responder dúvidas dos alunos, para responder questões referentes às matrículas. Então, eu direciono. Quando a pessoa me chama lá nas redes sociais, eu direciono, tem alguém perguntando sobre isso aqui, responde por gentileza, entendeu? Mas dependendo da empresa, sim, você vai precisar responder. Por isso que eu estava falando a questão da linguagem, para você saber que linguagem que você vai utilizar. Com cada público. Entendi. Entendeu? Entendi. Na maioria dos casos você responde ou não? Na maioria dos casos, sim. Então você tem que ficar esperto conectada. O dia inteiro. Não, o dia inteiro não, porque fim de semana eu não respondo, né? No começo. Lógico. Mas de segunda a sexta, horário comercial. Eu tenho um aplicativo aqui por exemplo, do Facebook, tem um aplicativo que chama Páginas. E aí ele me dá um alertinho toda vez que tem uma notificação. Aí eu vou lá, vejo do que se trata, se for alguém comentando, perguntando, eu já respondo. E é uma coisa também que você acostuma com o tempo. No começo é um pouquinho complicado, mas depois você acostuma. Tá? Tá achando que é fácil, né? É fácil. Já aumentou mais R$100, sabe? Pois é. E aí você coloca lá, eu respondo seus clientes, tipo, para justificar, né? Aí eu coloquei aqui, ajude-me a listar as 5 perguntas mais frequentes que o público da Raça Comunicação faz. Você consegue? Sei lá. É tão automático, né, que a gente até... nem fico prestando atenção, mas geralmente como que eu faço para ter um orçamento? Essa pergunta cabulosa, tá tudo lá, o e-mail, WhatsApp. Mas como que eu faço? Pergunto óbvio mesmo. Eu acho que essa pergunta é a que eu mais ouço. Como Eles que eu não faço perguntam... enfim, era só para fazer um exercício mesmo aqui, mas eu acho que você entendeu bem, né? Não, entendi, pô. Quando eu estiver fazendo o planejamento, tenha lá uma listinha. Pode empresa. Sei lá, tem várias. Pergunta de material, né? Tipo assim, tá lá no site, mas pergunta. Hoje um cara não me ligou, era 7h45. Nossa. Fala, pô, o que o nego tá pensando da cabeça? 7h45, nem abriu, tipo assim, empresa, horário comercial. Tem muita gente sem noção, né? Eu não atendo não. Quando é assim, eu espero. Retorno depois. Bom, nuvem de tags. Lembra da nuvem de tags do diagnóstico? Aquela nuvem de tag lá, eu não fiquei muito confiante nela, não. Por quê? Porque dá umas palavras que, tipo assim, sei lá, aquelas preposição mesmo. É só tirar a preposição. Tá, não vai usar aquilo lá, né? Agora, e nem todas também que... Sei lá, pra mim, não sei. Aquilo lá dá um mix das palavras que eu poderia utilizar, né? Isso. Mas eu acho que tem muito mais palavra lá. Tem, mas aquilo ali foi um exemplo que a gente usou só para você ver como que eu fazia a nuvem. O que você vai fazer? Você vai pegar as palavras... Você lembra daquele Uber Suggest que eu te mostrei? Sei. Então você depois eu quero esses links aí. Eu mandei, você não baixou o material ainda não? Não, seu e-mail tá indo... Então você ainda falou que ia me mandar o exercício? Você não recebeu, não? Seu e-mail tá vindo pro meu lixo eletrônico, eu acho. Nossa. Quer ver? Deixa eu ver. Dá uma olhada aí. Quer ver? Porque eu te mandei. Você falou que ia mandar o exercício.
Ué, ó, o primeiro e-mail que você tinha mandado aquele dia estava no lixo eletrônico, só que agora não tá mais nada, não. Que estranho. Vou te mandar novamente O hoje. e-mail não Assim que chegou. terminar isso aqui, aí eu te mando, tá? Tá, não, Eu não chegou mandei. mesmo, não. É, E ontem, aquele dia que você estava mandando a conta, depois eu fui olhar, tava no lixo eletrônico. né? Eu tive um problema Aí, também com o meu e-mail ontem, pode ser isso. mas agora esse dessa vez não chegou, não. Tá, eu vou mandar novamente então. Mas aí tá lá, Tá. tá? O link de todas essas ferramentas. Aí você vai pegar lá uns de 5 a 10 concorrentes para você Então, analisar as palavras. esse tag cloud aí lá, quando a gente fez esse exercício, são as palavras que mais tem busca? Era isso? É assim, ó, você vai no Ou não? site, o seu site, o site dos seus concorrentes e vê quais são as palavras que levam para aquele site. Entende? Ah, tá. Aí ele vai te dar uma lista de palavras que as pessoas digitam no Google e que levam para o site da sua empresa ou da empresa dos seus concorrentes. Certo. E aí você pega a lista da sua empresa, a lista de 5 a 10 concorrentes vai dar muita palavra, né? Por que eu faço a nuvem? Para facilitar. Então você vai pegar aquela listona de palavras e vai jogar lá. O que ele vai fazer? As palavras que se repetem, ela vai aumentando de tamanho. Aham. Por isso que na nuvem de tags, elas aparecem maiores. Uhum. Então, aquelas palavras que estão em tamanho maior são as palavras que as pessoas mais utilizam para acessar o site da sua empresa e dos seus concorrentes. Ah, Quando você tá, faz a entendi. nuvem de tags, você tem um resumão de todos os sites. Você tem um resumão Aham, de palavras não só da sua empresa, mas de todos os seus concorrentes. E aí, quando você entendi. trabalha para usar aquelas palavras-chave, você se sai na frente. Aí é meio que lógico, assim, você está usando palavras que estão no site dos seus concorrentes e no seu. Então, provavelmente, se você Ah, focar em tá. usar aquelas palavras ali, você vai sair na frente. Entendeu? Então, mas é beleza, usar aquelas palavras quando você diz isso, que aí já é para SEO, né? Isso, isso. Só que aí, então, seria só se eu for fazer site ou se eu for produzir conteúdo para blog, porque no Face e no Instagram não hackeia, Não, né? mas você Por pode. essas Aí, palavras, né? eu falei também no treinamento, eu não lembro se você prestou atenção, porque é o seguinte: se a pessoa no Google ela digita aquelas palavras para encontrar a sua empresa, quando ela Aham. for no Facebook, ela vai digitar as mesmas palavras para encontrar a sua Ah, empresa. tá. Mas você acha que os outros pesquisam muito assim no Facebook? Talvez nem tanto como no Google, mas que É, pesquisa. porque eu mesmo não tenho costume nenhum Ah, de. mas a gente não pode se basear na gente, né? Não, é lógico. Aham, Assim, mas. eu, por exemplo, quando eu quero contratar uma empresa, eu dou uma olhadinha na página do Facebook dela para ver se a avaliação tá boa, entendeu? Não, isso eu sempre vejo. Dependendo, se eu não encontro no Google, aí eu vou no Facebook e digito por lá. Eu já fiz isso muito com pet shop para minha Certo. cachorrinha. Eu queria um pet shop da região, não encontrei no Google, aí eu fui lá no Facebook e digitei pet shop e o meu bairro. E aí apareceu as empresas lá, entendeu? Então, a Entendi. importância de usar essas palavras também nas redes sociais é por conta disso. No caso do Instagram, por exemplo, Ah, seria hashtag. Porque no Instagram as pessoas procuram entendi. por hashtag, entendeu? Isso. Então, aqui eu estou repetindo mais ou menos, né, aquilo que a gente aprendeu. Essa Aham. nuvem de tags, ela vai estar também no planejamento para a gente reforçar com a empresa que está nos contratando que as palavras que a gente vai trabalhar são aquelas ali. Aí eu Certo. trouxe um exemplo aqui, né, que é do meu cliente. Então, essas que estão aqui em destaque são as Essas palavras foram as que... mais encontradas no site de todo mundo. Isso, são as Que palavras que as fala pessoas mais usam. água, Isso. esgoto. As que as pessoas mais usam para achar o site do meu Trabalharia em cliente. cima dessas. Isso, exatamente. Se eu fosse fazer um SEO também para o site, eu ia trabalhar em cima É. dessas Assim, palavras. cada profissional tem um estilo de fazer isso. O meu estilo é esse. Eu faço uma nuvem de tags. Mas você pode pegar aquela listona e colocar Eu já elas fiz em também. ordem alfabética e aí você vê lá quais são as mais Já utilizadas. embuti ela no código HTML também do site. Mas eu acho que isso não gera muito resultado mais não, viu? Não? É, né? Antigamente gerava, hoje não. Porque o Hoje Google não lê percebeu tanto. que muita gente estava fazendo isso para burlar o sistema, sabe? Por exemplo, Aham. um cara sabe que tem uma tag lá que é muito procurada, só que o site dele não tem nada a ver com Aham. aquela tag. Aí ele usava a tag só para ter mais visualizações. E Entendi. aí o cara chegava lá, não tinha nada a ver com o conteúdo.
Aí o Google meio que cancelou isso aí. Aham. Que palavras você acha que apareceria em destaque na nuvem de tags da Arras Comunicação? Letra caixa, com certeza. Tá. Aí eu coloquei de novo aqui a ferramenta Keyword Tool, que você já conhece, né? E o Ubersuggest está linkado aqui de novo. Depois, a gente vai para a definição de investimentos. Como que a gente define os investimentos, né? Quanto eu devo sugerir para o cliente investir? Essa pergunta é muito relativa, porque ela depende de vários fatores. O tamanho e faturamento da empresa, a abrangência da empresa, ela atende regionalmente, municipalmente, estadualmente, interestadualmente, nacional, internacional, depende. A disponibilidade de recursos para investir em marketing digital e sempre o bom senso, né? Porque dependendo da abrangência, investir demais pode ser um tiro no pé. Por exemplo, pode ser que o cara tenha um valor alto para investir em marketing digital, mas ele só atende na sua região aí, em Campinas. Se você investir, sei lá, R$5.000 no anúncio dele, no Facebook, o que vai acontecer? Esse anúncio vai ficar aparecendo sempre para as mesmas pessoas, vai ficar, porque não vai encontrar mais gente para exibir. Então, ele vai ficar repetindo. E as pessoas vão ficar com raiva da empresa desse cara. Fala, poxa vida, que cara chato. Toda vez que eu entro aqui no Facebook, tá aparecendo essa propaganda para mim, eu não aguento mais. Aí vai lá e negativa a página dele ainda. Então, você tem que ter esse bom senso, esse equilíbrio, né? É claro que se o cara atender o mundo inteiro ou até outros países, aí sim, você vai precisar de um valor alto para investir. Mas se não for esse o caso, você tem que encontrar esse equilíbrio. Certo. Aí eu sugiro começar com no mínimo R$300 de investimento para cada rede social. Não menos que isso. Isso você fala para fazer anúncio patrocinado. Exato. No entanto, a gente sabe que algumas empresas não podem começar por aí, né? Neste caso, resta descobrir o valor que pode ser disponibilizado e decidir se ele será dividido entre as redes sociais ou centralizado em uma rede social. Antes pouco do que nada. Então, como você pretende atender pequenas empresas, aí vamos supor que você sugira lá no seu planejamento investir R$300 no Facebook, R$300 no Instagram e R$300 no LinkedIn. Aí o cara vai virar para você e vai falar, eu não tenho esse dinheiro. Eu tenho R$250 para investir por mês e só. O que você vai fazer? Você vai discutir com ele para ver se a melhor forma é dividir esses R$250 entre as 3 redes, ou se você vai pegar esses R$250 e dividir entre as 2 principais, ou investir só em uma. Vai ser aquela rede que o público dele mais está, né? Então, se o público dele está mais no Instagram, você direciona essa verba para o Instagram. Se tiver no Instagram e no Facebook, você divide a verba para essas 2 redes. Você faz com o que ele tiver. Você não vai deixar de fazer, porque o dinheiro é pouco, né? Mas você faz com o que ele tiver e direciona para as principais, ok? Aí você fala assim, mas precisa mesmo de anunciar? Precisa. Eu vou trazer um exemplo aqui, que a Camila Porto, eu não sei se você conhece, ela é uma especialista em Facebook. E agora ela está até dando cursos de outras redes sociais também. Ela sempre foi uma inspiração. Eu já vi já essa. Já apareceu para mim. Nunca fiz um curso dela. Mas eu sempre vejo os vídeos dela, já li o livro que ela fez. Então, assim, ela me ajuda muito. Sempre me ajudou a até mesmo pensar em outras estratégias. Aí ela deu um exemplo seguinte. Aqui, ó, tem uma palestra dela, tá? Se você quiser assistir depois. Vamos supor que o conteúdo do cliente seja igual a Ferrari, certo? Então, o conteúdo do cliente é como se fosse Ferrari. Chama atenção, é interessante, todo mundo se interessa e tal. Mas o anúncio é a gasolina. Então, quando você está anunciando, você está colocando gasolina na Ferrari, que é o conteúdo. O que acontece? Vai ter velocidade, vai atingir mais os resultados em um tempo mais curto. Você vai conseguir alcançar aquelas pessoas que é o público-alvo do seu cliente. Agora, se não for assim, vai ser o quê? A Ferrari menos a gasolina, o quê? É como se fosse uma Ferrari, as pessoas empurrando ela. Vai chegar no destino? Vai. Só que vai demorar muito mais, né? E além de ser um desperdício de tempo. Porque você está ali com um conteúdo que é uma Ferrari, que é um conteúdo muito interessante, muito bem planejado, só que ninguém está vendo. Ninguém está tendo acesso a ele. Então, isso aqui eu acho um bom exemplo para a gente explicar por que anunciar. As redes sociais, principalmente o Facebook e o Instagram, eles entregam os conteúdos orgânicos para mais ou menos 2% da base de fãs. De 2 a 5%. Bem pouco, quase nada.
Então, assim, às vezes a Meu gente... mesmo tá super fraco. Pois é. Então, a gente às vezes investe um tempão produzindo conteúdo, trabalhando nas imagens e tal, e não investe em anúncio, então não adianta, sabe? Ou então adianta, mas vai demorar muito tempo. É porque Pra que... antigamente parecia mais, né? Agora, Sim, mas o Facebook não é bobo, né? Ele primeiro cativou todo mundo, para depois ele começar a antigamente cobrar. aparecia um monte, agora. É. O Instagram ainda consegue atingir 25% de orgânico, mas isso vai mudar, com certeza. Ah, vai. Porque as pessoas estão migrando para o Instagram, tá uma febre de Instagram, e daqui a pouco vai Então, ser uma coisa do o Facebook. Facebook tá ficando fraco, hein? Tá ficando fraco. E O eles estão Instagram tá bem trabalhando à frente. para que ele não morra, né? O trabalho É, do porque marketing tá. é esse. Então, aqui, definição de investimento, né? Tente achar um equilíbrio para que os recursos sejam bem aproveitados durante todo o mês, sem pesar no bolso do cliente e sem bombardear o público com centenas de anúncios repetitivos. Sobre distribuição de investimentos, isso aqui é uma estratégia pessoal, tá? No Facebook dos meus clientes, eu gosto de investir em todas as publicações, pelo menos nos 3 primeiros meses. Eu crio uma tabela para dividir o valor total entre os posts, pesando sempre a importância e relevância de cada um para a empresa. Veja um exemplo de mensuração de investimento clicando aqui. Então, tem uma tabelinha que eu uso, vou te mostrar. Então, vamos supor que o cliente tem R$ 100 disponível, né? Tá aparecendo para você o Drive? Tá, Tá. tá. Então, ele tem R$ 100 disponível só para a gente anunciar. E você vai dividir isso entre os... Então, você tem o quê? 20 posts por mês. Vou até colocar aqui. Por mês, você produz 20 posts para esse cliente, né? 4 posts são posts muito importantes, porque está falando do serviço dele, está falando do produto que ele vende. E os outros Aham, 16 posts, ele está falando de outras coisas. São assuntos interessantes também, mas não está vendendo nada. Está só levando informação útil para o usuário te seguir, né? Para chamar a atenção do usuário. aham. Então, o peso 1 é o de menor valor e o peso 2 é de maior valor. Aí eu vou pegar o quê? R$ 50 para dividir entre os 16 posts e R$ 50 para dividir entre os 4 posts. Então, aqui vai ter o quê? O post que não está falando dos produtos dele, eu vou investir R$ 3 em cada um. E o post que Uhum. está falando dos produtos, eu vou investir R$ 13 em cada um. Ficou claro? Os posts que são mais relevantes, eu invisto mais. Os que são menos relevantes, eu invisto menos. Aham, Mas eu sempre patrocino todos os posts para alcançar aquele público, né? Para que aquele público uhum, não fique vendo só anúncio de produto, de serviço, para que ele tenha acesso também às informações importantes que eu estou compartilhando ali. Essa é a minha uhum. estratégia, tá? Aí aqui, como eu coloco isso no planejamento, né? Então eu coloco a rede, coloco o investimento mensal sugerido e embaixo eu coloco o total. Pensando numa hipotética distribuição de investimento em conteúdos para as redes sociais da escola, quais seriam as 3 editorias mais importantes? Isso aqui era só para pensar. Isso aí é para você analisar depois. Seja escola, seja qual outra empresa que você for atender, você tem que pensar Aham, né, quais seriam as editorias mais importantes para eles. E são as editorias que estão totalmente alinhadas com o objetivo, né, daquela empresa. E é nessas aham, editorias, nesses conteúdos que você vai investir mais. Definição do público, do fluxo de trabalho. Também é no planejamento que definimos como se dará o processo de aprovação das peças e conteúdos, bem como o fluxo de trabalho como um todo. Então, a gente vai definir se a gente vai mandar aprovação por e-mail, para quem que a gente deve enviar essa aprovação, quem que vai aprovar o conteúdo, né? Centralizar a aprovação em uma pessoa só é sempre a melhor opção para otimizar o trabalho. Tente manter esse padrão sempre que possível, pois quanto mais pessoas para aprovar, maior a demanda na liberação. Então, como eu já trabalhei em agência, a gente tinha um problema lá que era o seguinte: a gente produzia lá os posts, né, os textos e as imagens, e a gente mandava para aprovação. Quando era uma pessoa só para aprovação, por exemplo, o meu cliente que me contratou, ele tem uma pessoa que trabalha no marketing. Então, essa pessoa vai ser responsável pela aprovação. Ok. Rapidinho a pessoa lia, fazia as observações e devolvia o conteúdo. Quando tem mais de uma pessoa, aí de um passa para o outro. Eu sei Aí, como que assim, é. o primeiro faz alteração, o segundo faz outro, o terceiro faz, aí você altera tudo. Aí você manda de, não, mas esse aqui não tá bom, esse aqui não sei o quê. Eu sei, pode ficar tranquilo. Então, assim,
Eu Sempre tenta sei. definir uma pessoa só para aprovar e definir como que será essa aprovação. Se vai ser por semana, você vai mandar os posts da semana ou você vai mandar os posts do mês para a pessoa aprovar, né? É porque isso aí facilita muito o trabalho. Ah, é, né? Senão, Então é isso. enroscado. Se for mais de uma pessoa para aprovar, aí você tenta diminuir a periodicidade. Você tenta mandar os posts uma vez só por mês para aprovação, né? Porque aí pelo menos dá um tempinho para as pessoas analisarem, aprovarem e devolverem para você. Se for por e-mail, isso aqui é uma dica bobinha, mas que faz muita diferença, né? Se for por e-mail, mantenha um assunto padrão para que seja fácil encontrá-lo. Então, quando eu mando por e-mail os posts para aprovação, eu coloco sempre assim, ó, o nome da empresa que está me contratando, o assunto e a data. Certo. Então, eu coloco escola, porque quando eu for procurar isso aqui, ou quando o cliente for procurar, facilita demais, tá? Certo. Então, a gente vai definir o canal para envio do conteúdo, o responsável pela aprovação final e a periodicidade que a gente vai enviar esses posts para aprovação. Isso aqui a gente vai colocar no planejamento. Importante, tem em mãos uma lista com os responsáveis por cada setor da empresa, com o nome, telefone e e-mail de cada um. Verifique se você terá livre acesso a eles quando precisar esclarecer uma questão sobre o setor em que eles trabalham. Porque, às vezes, você vai atender uma empresa que tem vários setores. E as pessoas vão perguntar nas redes sociais sobre diversos assuntos relacionados a esses setores. Então, é importante que você tenha os contatos. Essa parte tá tranquila. Ok. Aí eu dei um exemplo aqui, por exemplo, da escola, né? Se o usuário perguntar sobre apoio pedagógico, a quem recorrer, se ele perguntar sobre algo específico da escola. E aí estou reforçando que é legal a gente ter isso aqui salvo em algum arquivo de fácil acesso. Tá. Ok? Bom, de planejamento é isso. Certo. Eu vou te mostrar agora um planejamento pronto para você ver como que fica esse produto final. Então, eu já apresentei o diagnóstico para o cliente, né, hipoteticamente aqui, agora eu vou apresentar o planejamento. Aí eu começo com a introdução, né, falando... Depois você me manda um desse aí? Mando, pode deixar. Para eu poder ter de exemplo? Sim. Falando que a gente realizou o diagnóstico, agora a gente vai apresentar o planejamento. Aí, canais de atuação. Eu já começo falando quais são os canais que a gente vai atuar, né? Depois, frequência de publicações. Aí eu já coloco para ele. As editorias que a gente vai trabalhar em cada rede social. Então, no Facebook, de segunda a sexta, tem conteúdo para a gente trabalhar. No Instagram, 2 vezes por semana. No LinkedIn, todos os dias também, de segunda a sexta. E aí, na segunda, a gente sempre vai falar sobre clipping. Na terça, o blog. Na quarta, clipe. Na quinta, blog e clipe. Tá vendo? A gente vai definir... Aqui, no caso, você não duplicava no Instagram as coisas que você postava? Não, no Instagram eu mantive uma frequência baixa, até mesmo para não sobrepor os posts e para a gente alcançar um público maior. Porque no Instagram, quando você publica muito conteúdo, as pessoas não têm muito acesso àquele conteúdo, ele meio que se perde. Um sobrepõe o outro, sabe? Quando você dá um espaçamento entre as suas publicações, aí você consegue alcançar um maior número de usuários. Pelo menos por enquanto é assim. Por enquanto. No Instagram é meio estranho, né? Você não... Você acaba nem vendo de todo mundo também. Por isso mesmo, né? Quando você publica poucas vezes, aí você fica com muito seguidor, fica com um monte de gente seguindo, aí você nem vê de todo mundo. Mas você entra lá, você vê uns 20, 30 pessoas que postou alguma coisa, depois você já abandona, porque você não vai ficar rolando mais o mouse. Se você ficar rolando, você vai ficar a vida inteira, né? Porque nunca acaba. Isso! Mas assim, quando você publica, tipo, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, você cria mais chance das pessoas verem aquele conteúdo. Exatamente por conta disso, por causa das pessoas que ficam publicando toda hora, entendeu? Nossa, tem gente que publica toda hora. É verdade. Mas esse aqui foi o planejamento que eu fiz para esse cliente, né? Não, tudo bem, não é um exemplo. O cliente pode mudar. Não é o padrão, não. Não é o padrão, não. Aí aqui... Porque nem sempre também vai ter clipping, exemplo para todos. Nem sempre. Nem sempre vai ter glossário, né? Às vezes o cliente que você atende não precisa disso, enfim.
Aí aqui as datas comemorativas, né? Eu vou trazer para ele a lista de datas comemorativas que eu selecionei para a gente trabalhar. E aí eu vou mostrar para ele e vou falar, você está de acordo? São essas mesmo? Você quer incluir alguma coisa aqui? Tem alguma data da empresa que você queira trabalhar? Aniversário da empresa? Sei lá, alguma data que vocês criaram aqui dentro, né? Dia do funcionário do mês, sei lá. Aí você vai conversar com ele sobre isso. E as editorias, aí eu explico cada uma delas, né? Glossário, explicação de termos utilizados no setor, ajuda a democratizar o conhecimento sobre engenharia sanitária, clipe, reprodução de matérias do setor, ajuda a centralizar informações no mesmo canal, e o blog, divulgação dos artigos produzidos pela equipe, Ruth Faria e pelo professor, no caso, esse meu cliente, Irã Sartori. Ok? A gente explica cada uma das editorias que a gente vai trabalhar. Aí aqui a sugestão de investimentos mensal, né? Então, eu coloco a rede social e o investimento sugerido. Aí você já aproveita e já pega a aprovação dele, você está de acordo, esse valor está ok para sua empresa, você quer diminuir, você quer aumentar, né? E aqui as palavras-chave que a gente vai trabalhar, que eu tirei da nuvem de tags. Lembra? Se o cliente, então, não optar por fazer anúncio patrocinado, praticamente não dá resultado, então, né? Não dá, e você vai deixar isso bem claro para ele, entendeu? Você vai falar, ok, tem que fazer, senão... tipo o meu, eu queria fazer um teste até no meu, né? Porque, por exemplo, hoje eu tenho lá nem 400 curtidas no meu Facebook. Mas a questão central não é nem a curtida, tá? Você não tem que focar... Não, você tem que focar no engajamento. Quantas pessoas vão curtir o seu post, não a página. Tá participando ali. Tá no link que você tá colocando, né? Mas então até que tá bom, então, porque se eu tenho 400 curtidas, às vezes eu vejo lá tem 200 visualização. Tá um número bom, sim. O orgânico seu tá bom. Mas isso não impede a maioria dá isso aí, só não tem nem 400 curtidas. Toda hora que eu vejo, deu... tipo, sei lá, 150. Mas aí é o seguinte, essas pessoas que estão visualizando, elas já são fãs da sua página, elas são outras pessoas que não tem nada a ver. Tem gente que não tem nada a ver, será? Não sei. Quando você anuncia, você consegue segmentar para o público que você quer que veja, né? Certo. Essa que é a diferença também. Anunciado. Mas então não dá para saber, então. Não, quem está visualizando, só dá para saber quando você segmenta. Quando você faz um anúncio e segmenta para aquele público. Então não é importante as curtidas da página? Se eu fosse, por exemplo, fazer um patrocinado. Nem todo mundo que curtiu a página quer dizer que ele visualizou. Quer dizer, ele visualizou, mas não curtiu a página. Pode ser isso. É importante que a pessoa curta a sua página para ela continuar seguindo os seus conteúdos. Acompanhando. Mas o que eu quero dizer é que essa é uma métrica de vaidade. Tem muita empresa que me contrata e fala, eu quero 10 mil seguidores, 10 mil fãs em um ano. Tá, mas isso aí eu posso simplesmente ir lá comprar seguidores que você vai ter 10 mil. Não é isso que você tem que esperar. Você tem que esperar o quê? Um público de qualidade. Pessoas que se interessam pelo seu produto e aí sim, essas pessoas vão curtir a página. É o meu caso. Tem isso aí também de comprar seguidores? Tem, é mal furada, porque são perfis fakes. São perfis fakes, então você vai estar falando ali para as paredes. Por isso que chama métrica de vaidade. É só para ter um número alto lá no seu Facebook, entendeu? Mas aí as pessoas que vão receber esse conteúdo não tem nada a ver. Porque para a pessoa que vai contratar esse serviço, geralmente pensa nisso, né? Tipo assim, eu quero ter o marketing digital, não só para estar atualizado, mas eu quero ter, sei lá, 2 mil curtidas. Tem gente. 3 mil curtidas na minha página. Mas olha só, por que isso é um problema? Tem gente que quer me contratar exatamente para isso, para aumentar o número de fãs, de seguidores no Instagram, por exemplo. E aí fala assim, eu quero que você compre para mim os seguidores, porque eu quero ter 10 mil seguidores. Aí eu falo, mas você quer ter 10 mil seguidores que não tem nada a ver com sua marca, que são todos perfis fantasmas? Para quê? Porque eu quero ter visibilidade, eu quero ter patrocínio e tal. Ok, mas o Facebook e o Instagram, eles sempre estão revisando as políticas deles. Então, pode ser que você crie um perfil assim, compre seguidores, e aí daqui a um tempo você vai ser expulso do Facebook ou do LinkedIn, porque você não cumpriu as regras. E o sistema dele conseguiu identificar que você comprou fãs, que você comprou likes. Então, você pode ser banido. Então, às vezes, você tem um trabalhão ali com a página para produzir conteúdo, e daqui a um tempo, simplesmente, sua página é excluída, porque você violou as regras do Facebook.
Comprar Entendi. seguidores e comprar fãs é uma violação das regras. Aham. E a cada dia que passa, eles estão melando mais esse processo. Então, eles estão penalizando mesmo as marcas que fazem isso. Aham. Mas, tipo assim, Tanto que em breve, mas, eles ah, vão tirar os likes do Instagram, para as pessoas não verem mais. Eles já estão fazendo esse teste lá no Canadá. Porque os aham. likes de cada publicação é uma métrica de vaidade. Então, as pessoas compram likes, entendeu? Só para aparecer, só para fingir que Ah, é um eu vi isso aí no influenciador. YouTube, eu vi isso aí no YouTube. Os É, caras fazendo isso aí, tipo assim, para ficar lá curtindo e tal, para poder sim. aumentar o engajamento. O pessoal Mas cria no caso, fazer likes. mas vamos supor, no caso, vamos supor, uma pessoa te contrata, ela vai falar assim, ah, Ruth, eu quero que você aumente para mim, não comprando, mas você aumente as curtidas de seguidor, vamos supor, no Face, quero que você aumente o número de curtida da minha página. Uhum. Você consegue entregar esse resultado ou não? Eu falo, eu vou aumentar com base num conteúdo de qualidade, atraindo a atenção desse público, fazendo anúncios segmentados para esse público. Eu não posso te garantir Não quantidade, pode garantir, né? não posso, não posso. Ah, Mas tá, isso que eu ia as falar. pessoas que vão curtir sua página são pessoas que se interessam pelo seu produto, pela sua empresa. Isso aí é muito mais valioso do que qualquer número, né? As pessoas que Aham, estão te seguindo ali, às vezes você tem uma página com 100 fãs, só que esses 100 se interessam pelo seu trabalho. E o outro tem uma página aham, com 10 mil que não tem nada a ver com o negócio dele. Quem que tá saindo na frente? uhum, Você que tem a página com 100, né? Porque o que interessa mesmo é qualidade, não quantidade. certo. Entendeu? Não, beleza, era só para saber, porque que nem Uhum. eu só tô com 400. Aí eu fico pensando às vezes, pô, só 400 é pouco. Mas é lógico que é mais segmentado, né? Tudo É, que com tá lá tem certeza. a ver. Com Não certeza. é gente Não é à toa. ou é amigo que vai ser o multiplicador do que eu faço, ou Uhum. é gente que curtiu porque tem a ver com o assunto, né? É. Aí deixa eu te dar um exemplo aqui. Vou abrir uma página aqui qualquer. O que você pode fazer também para aumentar a base de fãs no seu Facebook. Uhum. Então, por exemplo, esse cliente meu, o Unios, o público dele é dentistas. Então, eu Uhum. faço anúncios voltados para esses profissionais, né? Inclusive, tem um monte de material dele pronto para publicar e ele não me devolve. Eu tô ficando até desabafando com você. Peraí. É. Então, por exemplo, esse curso de especialização aqui, eu impulsionei isso Certo. aqui, né? Então, atingiu esse número de pessoas e teve 133 envolvimentos. E 33 pessoas curtiram. O que, que eu posso fazer? Eu clico aqui e vou convidar aquelas pessoas que ainda não curtiram a minha página. Certo, eu Por sei. quê? Essas pessoas aqui são interessadas naquilo que o meu cliente está oferecendo. Então, é um público de qualidade. Então, uma forma de você aumentar o seu Isso, número de é. fãs é você faz um anúncio segmentado e as pessoas que É, curtirem, porque o cara que curtiu é porque ele tem alguma coisa a ver com aquilo, né? sim, Geralmente vai ser, né? se você segmentar bem, vai ser um público qualificado, entende? É. Então, você pode fazer esse processo. É um processo mais lento? É, mas ele gera resultado. Ele vai trazer para sua página pessoas que realmente estão interessadas no seu trabalho, né? Aham. Então, é isso. Aí eu trago aqui as palavras-chave para o cliente no planejamento que a gente vai trabalhar, tanto nos conteúdos das redes sociais, quanto nos conteúdos do blog. Aham. Aí aqui, quando a gente trabalha com textos para o blog, eu trago essa pauta pronta, né, que eu já até te mostrei antes, Uhum. trazendo o título do texto e a palavra-chave que a gente vai trabalhar. E aí ele vai aprovar essas pautas, né, vai falar se está ok, se ele quer mudar algum título, se ele quer acrescentar alguma coisa. Aham. Aí, ó, Nossa, mas esse aí, agora você criar isso aí, você conversou com ele. é tudo com base no diagnóstico. Lembra Entendi. do Tudo. diagnóstico? Com base na resposta que as pessoas deram, com base no que ele me falou Ah, tá. com ele, tudo com base nisso, na análise É porque SWOT, eu acho que a maior dificuldade é essa daí, né? com Porque base vamos nas supor, você, palavras-chave, né? você permanecer 6 meses com ele, meu, Ó, isso aqui como que você é vai ter planejamento conteúdo? para um ano, ó. Tá Há vendo? um ano. É. Porque é um post por semana. Acho que o ano tem Ah, 52 semanas.
Não sei. Mas vamos supor que fosse isso, então. Seria, nesse caso, é 1 ano. Estou posto para 1 ano. Eu estou propondo para ele um contrato de 1 ano. Certo. E tudo foi você que Tudo junta, eu. lógico, você pegou tudo com tudo o diagnóstico que você conversou, Eu vou te mostrar o resultado. Ó, te mostrar uma coisa aqui, vai ficar mais fácil você entender como que Que eu isso peguei eu creio que deva ser o mais difícil, né? Depois o diagnóstico é o mais difícil. Depois que ele tá pronto, isso tudo aqui fica meio que mastigado pra gente. Ah, tá. Quer ver? No diagnóstico aqui da Vitória, não vou pegar do Irã mesmo, que a gente já tá falando sobre ele, aí fica mais fácil. Aí eu fiz aquela pesquisa de mercado, lembra? Uhum. Aí aqui são as respostas das pessoas. Isso tudo é resposta das pessoas. Então, Sabe por que eu tô... pode falar. Eu fiquei preocupado? Porque, tipo assim, eu não acho que eu vou, assim, de bate-pronto, ter cliente que vai querer pagar um diagnóstico muito elaborado. Entendeu? Sim. E aí, depois tem medo de faltar conteúdo, né? Mas eu acho que só se você tem acesso às palavras-chave que levam para o site do seu cliente, com base nelas, você já pode sugerir conteúdo. Porque no Google, você já deve ter visto, quando a gente tem coisa, né? Deixa eu digitar deixa eu pensar em alguma. Pensar comunicação visual. Comunicação visual em BH. Que é onde eu estou. Aí, ele vai te dar aqui embaixo outras sugestões de busca, tá vendo? Sei. Isso aqui já serve como base para você pensar em textos, em conteúdo para o seu cliente, né? Vê aí se aparece a comunicação visual Campinas. Tá. Ok. Vamos ver. Tem uns anúncios, né? As patrocinadas. Eu trabalhei nessa empresa aí, nessa Prospecta. É? Vamos ver se aparece aqui, ó, terceiro. Terceiro. Você vê? Mas olha só, nos lugares você não tá aparecendo em destaque, sua nota é maior do que essas aqui, tá vendo? Por quê? Porque você não tá, não sei, né? É uma sugestão. Você Tem pode 26, meu. Pois é. Você pode atualizar o Google Meu Negócio, você entra lá, coloca fotos de serviços. Nossa, o meu é fortíssimo isso aí. O meu, você atualiza. Sabe o Google Meu Negócio? Lá tem publicações, né? Tem. Você coloca ele dá lá? Insights e tudo. Não, eu publico toda semana os que eu publico no Face. Tanto que lá dá assim, eu tenho um bom resultado por aquilo lá. Aparece assim, que eu tenho 1000% a mais do que as empresas como eu, em publicação. Porque aqui toda apareceu aqui, ó, lá embaixo. E aí, inclusive, aparece lá em sites de quantas pessoas visualizou essas publicações, quantas pessoas visualizou no Google e dá super alto. Não sei por que não apareceu aí, né? Pode ser, aí eu estou supondo, tá? Não estou falando que é isso não, mas pode ser que essas empresas aqui estão no mercado há mais tempo. Pode ser. Então as pessoas digitam o nome delas, né? Isso é fato. Então pode ser que por isso elas apareçam em primeiro lugar, porque elas são mais conhecidas, vamos dizer assim. Com o tempo pode ser que isso mude, né? Porque como você já está melhor, já está com uma nota ótima. Eu ranquei. Mas aqui no orgânico você está aparecendo em terceiro, na primeira página. Bom demais, pô. Muito bom, muito bom. E eu apareço em vários produtos. Uhum. Quase todos os produtos que eu vendo, eu estou na primeira página. Uhum. Pois é. Que bom. É isso aí. Depois de eu contratar tanta gente que não fez o serviço direito. Pois é, aí você pegou esse insight, né, para criar... Fiquei trabalhando com umas 3 empresas, meu. Ninguém entregava resultado assim. Aí tanto pesquisar do assunto... É isso aí, tá vendo? É um benchmark que você fez, né? Bom, aí eu estava mostrando para você a pesquisa do Irã, né? Aí a gente teve essas respostas aqui. Isso aqui são as respostas que as pessoas deram. Aí tem uma pergunta aqui. Para você, qual o principal desafio enfrentado por quem atua nesse setor? E as pessoas responderam, tá vendo? Falta de oportunidade de trabalho, pouca oferta de emprego. Tá. Isso aqui tudo vira pauta pra gente escrever. Puta, verdade. Né? Então é dali que eu tiro toda a inspiração para fazer isso aqui. Das buscas do próprio Google,
das palavras-chave que aparecem lá naquela nuvem de tags e Aham, das respostas dos próprios usuários. certo. Ou seja, a gente vai estar respondendo por meio de conteúdo todas as dúvidas que eles têm, né? E aí a Certo. chance da gente ranquear bem é grande por conta disso. É. Aí, isso aqui é um detalhe do cliente, tal, que eu estou sugerindo que ele também faça textos, porque os meus textos, eles são mais enxutos, porque eles têm o objetivo de ranquear apenas, né? Claro que é de levar Aham, conteúdo, mas de ranquear. E os textos dele, como ele é professor na área, ele pode fazer um texto mais aprofundado, que seria interessante também. Aí eu estou falando isso para ele. aham, Aqui eu fiz o planejamento de e-books, que no caso dele ele queria fazer e-books para entregar para o público. aham. Então eu dividi em 3 palavras-chave aqui e fiz 3 e-books por ano. E Uhum, aqui eu sugiro os investimentos, né? Então aqui foi o valor que eu cobrei dele por mês para o meu serviço, R$ 1.200. uhum. O investimento em anúncios, R$ 850. A reformulação do site. Nesse caso aqui ele pediu para fazer um novo site. Aí eu cobrei Certo. 4.500, cobrei até barato. E os Foi, e-books, né? R$ 700. R$ 700 para pegar textos que a gente já produziu ou R$ 1.000 para produzir um conteúdo novo, de 4 em 4 meses. Aham. Aí aqui eu coloco o cronograma geral de investimentos, 2018, 2019, setembro. Aí eu mostrei o que ele ia pagar em setembro, juntando tudo, né? Juntando o meu salário com os Aham. anúncios, enfim. Aí eu fui mostrando para ele o cronograma durante o ano. E mais uma ferramenta que eu uso que chama MLabs, que o valor dela é R$ 160 por ano. E os anúncios, Aham. R$ 850 por mês. Essa ferramenta aí é para quê? Eu vou te mostrar. Ela é para programar posts e ela também traz uns relatórios excelentes. O site aí no caso, aí você terceiriza para o programador e para o cara que faz arte, Eu faço o planejamento do site e os como conteúdos. vai ser e o que vai ser escrito. Isso. E ele faz a arte. E E a aí ele faz a programação. arte E a e a programação. programação. O mesmo cara que faz a arte faz o site, não? Eu tenho 2 designers que trabalham comigo, né? Uma é só arte e o outro faz tudo. Ele faz tudo que você precisasse de criação, sabe? Entendi. Esse site aí, no caso, você fez, e aí você faz ele desenvolvido para si ou não? Sim. Porque é diferente, se for fazer um site basicão, que você não for esquentar a cabeça com o que Esse vai site, escrito. por exemplo, eu entreguei recentemente, ó. O site desse cliente estava muito ruim. Aí a gente fez. Eu acho que eu cobrei. Deixa eu ver quanto que eu cobrei dele, peraí. Eu Que tô nem no abrindo para caso aí você as você. minhas Ah, contas, não, pessoal. não, ô louco, pelo amor de Deus. Tô brincando. É, Planejamento. por isso que você falou que o seu treinamento era personalizado. Uhum. E é mesmo, não menti, né? Pô, nossa, você é louco. Quem que faz isso aí, pô? Pois é. Não, e eu acho que, na verdade, é isso aí, né, meu? É você ajudar, né? Porque tem que ter O um trabalho, propósito, né? né? Você ficar repetindo aqui coisa que você acha no YouTube é fácil, né? Isso, é. Que É, qualquer um que que eu, tem um pouco de tempo pode ir no YouTube e achar um tanto de assunto é, aqui. Mas o mas, negócio é mas quem na prática mesmo, na vivência mesmo, é, na verdade, que é o mais importante, se não tiver quem, tipo assim, quem, se dá eu for umas ensinar dicas, um né? cara a trabalhar, se eu for ensinar alguém a trabalhar com comunicação visual, exemplo, entendeu? Se eu Aham. não abrir as coisas, não vai adiantar nada pra pessoa, É. fica superficial. Peraí que eu tô achando aqui pra te Não, falar o fica valor. tranquila. No caso aí, por exemplo, então você que fez todo, você faz só todo o texto como vai ser, né? A estrutura do site, tipo assim, Eu eu vou falo, ter olha, home, a eu gente vou vai ter ter esses menus. essas páginas de produto. Aí eu falo, é Isso. importante que essa página tenha esse botão. Então eu tenho Ah, que tá. entender um pouco também, né, do design Não, para. tudo bem. Então, tranquilo. Para mim, estaria tranquilo. Que no caso, que nem Uhum. eu, foi eu que fiz o meu, né? Olha, eu Porque não tô ainda mais. achando aqui, Aí, mas não tá eu querendo acho que liberar agora. eu acho que eu cobrei, não sei se eu cobrei 5 ou 7 mil para fazer o site dele, deixa eu ver aqui. Então, então, e aí, como que você cobra esse valor? E aí você vê gente cobrando 1.500, R$ 1.000. Aí em Campinas eles cobram isso? Não, tô dizendo até porque tem um site, tem uma página no Instagram. Ah, Não, aqui em Campinas, na verdade, sim. Eu não sei, tô meio por fora, mas já vi gente cobrar antigamente 12 pau no site, 8 mil.
entendeu? Mas é porque assim, o site tem que ser planejado, tem que ser personalizado também. Provavelmente essas pessoas que cobram 1.500, elas já pegam um site pronto e só muda o logo do cara, sei lá, muda a Isso, cor do fundo. isso. Aí quando você vai ver No um caso, site igual, né? então, mas no caso do teu aí, por exemplo, é WordPress. É WordPress, mas o design é Tudo totalmente WordPress. exclusivo. Tá. Só que aí o design é tudo exclusivo. Mas E o não fica planejamento mexendo. também. Por exemplo, Entendi, mas. esse cara aqui, ele precisa entregar um conteúdo para os dentistas. Então, ele precisa ter um local onde os dentistas vão encomendar o produto dele. Aí a gente fez Ah, personalizado, tá. entendeu? Então, tipo assim, então por mais que o WordPress tenha um pouco de programação à parte, se Tem, precisar. tem. Seria isso. Aham. Não é Aqui, pegar ó. o site do WordPress e Não, ficar porque mudando só. não, o Que nem eu WordPress, ele... fiz. Porque eu não manjava muito, então eu peguei o WordPress, baixei e fui só substituindo e Ah, mas ficou escrevendo. muito bom o seu, nem parece que você fez isso, Não não. parece, né? Não parece, não. Ficou bem clean, né? Ficou bem personalizado, assim, com... Então, você vê. Agora, tem essa Então, mas tipo possibilidade. assim, mas eu maquiei, na verdade, no site. Porque senão ia dar essa impressão que você falou. É, Então eu fiz de um jeito que eu maquiei para não dar essa impressão, para dar a impressão que foi alguém que sim. precisou programar e tal. Pois é, mas deu impressão, dá essa impressão E sim. bom, Agora, né? Por é, isso que eu é um estava produto querendo que me você pode contratar. oferecer se você tiver Foi. disponibilidade, né? Não, é justamente o que mais apareceu. A partir daí vem a conversa. Pô, quem fez teu site? Pois é. Né? E aí você pode cobrar para fazer isso para as pessoas, não tem problema nenhum. Mas o diferencial aqui é que eu faço personalizado mesmo. Esse cara que trabalha comigo, ele é formado em design, ele tem pós-graduação, então ele tem um estilo próprio de trabalhar, ele Entendi. personaliza de acordo com aquilo que o cliente quer, então fica uma coisa bem exclusiva. Aí aqui, Certo. ó, reformulação do site da União, 5.500. Ah, Aí ele entendi. me pagou isso em parcelas. Então ele me pagava por mês para eu cuidar das redes sociais e mais a parcela do site, né? Uhum. Aí o site Então, que dele é o é que eu acho que é justo, né? Ou, tipo assim, um preço que é o preço que seria mesmo, né? Tipo 4, 5 mil, 6 sim, mil no sim. site. Porque, pô, eu falo, meu, o cara cobrar R$ 1.000 no site, 1.500, 2.000 no site, sei lá, pra se matar de produzir conteúdo pro site do cara. Não. É muito Ele barato. faz isso é porque provavelmente ele já está seguindo um padrão. Eu digo a molecada, né? Não sei, eu tô por fora, eu não sei muito o Às valor, vezes, né? para o menino lá que está aprendendo agora e ele tem muito tempo para Isso. fazer isso, para ele é uma boa. Agora que nem pra nós, tipo assim, fazer um negócio com estratégia, saber o porquê tá fazendo e tal. Vai cobrar um valor desse? Pois é. Aí, olha só, esse site, ele tem aqui o catálogo do cliente, ele tem como Hum. solicitar, que esse pessoal trabalha com tecido ósseo para enxerto para dentista. Aham. Então, como solicitar o tecido, aí a pessoa vai clicando Nossa. aqui, isso tudo é personalizado, tá vendo? Não sou Aham. cadastrado, já sou cadastrado. Aí, já Entendi. verifiquei, tal. Aí ele baixa aqui os arquivos para preencher. Aí tem aqui na parte de materiais, tem vídeos. Aí ele puxa os vídeos, não assusta que são vídeos meio chocantes. Ele puxa os vídeos do próprio YouTube, tem umas imagens meio feias, assim, mas que para É, dentista isso aqui chama atenção, é né? lindo, né? É. Aham. Olha, Aí, coisa feia. links úteis, tá vendo? Isso aqui tudo foi ele que Aham. pediu para colocar. E eu sugeri algumas Entendi. coisas também. Então, quando você pega do WordPress pronto, você não vai conseguir fazer isso aqui. Ou então Não vai vai. ficar tudo emendado, né? Aí o cara tem que, o programador que vai dar uma melhorada, vai baixar um modelo, mas ele vai adaptar, né? Exatamente. Aí tem área de profissão, enfim, é personalizado. Aí No eu caso, esse site ele tá para SEO ou não? tá, Ele totalmente. começou a ranquear ou não? Tipo, ele Bom, já deixa eu ranqueou no ver. Google ou não? O tempo que a gente lançou Faz ele, pouco tempo, né? Vai uns 6 meses. tem menos de 6 meses, na verdade. Vai um pouco menos. Menos 6 meses já começa mesmo a ranquear. Ó, digitando enxerto ósseo, não, mas se eu digitar banco de ossos, vamos ver. Banco de ossos. Aqui, ó. É o terceiro. Não, quarto. Aqui, ó. Tem um Aham. anúncio, né, que Tem eu então. faço para eles também, tá aparecendo em primeiro. Se for o Google Ads para ele. E ele aparece aqui já. Antes ele não aparecia, né? Aí tem umas palavras assim que a gente, de cauda longa, né, que a gente chama. Eu sei. Quando a É a gente composta, né? aparece na primeira página. É palavra composta, né? Isso. Então Aham. é isso. O trabalho dessa, Não, beleza. beleza? Aí, vamos Tá. voltar aqui, deixa eu ver. Aí eu apresento aqui o orçamento que ele vai gastar comigo durante todo o período do contrato.
E depois eu apresento para ele os próximos passos, que é aprovação do planejamento, assinatura do contrato. Eu sempre peço assinatura do contrato. Eu só começo a trabalhar depois que ele assina o contrato. Planejamento do site para apresentação, na próxima Depois reunião. você manda o modelo de ser contrato também. No próximo treinamento é só sobre isso. Então, eu vou trazer para você um tanto de coisa. Como que eu calculo o valor, contrato, um tanto de coisa. Sugando aí. Não, imagina. É para isso que eu estou aqui. Se você quiser uma fachada aí, eu te ganho. Faça um preço especial. Eu trabalho no apartamento, então não vai ser possível. Mas quem sabe, né? Um dia eu te indico para alguém. Mas é isso. Ficou claro como que a gente faz esse planejamento? Ficou. Beleza. Ficou claro. Eu acho que depois, na hora que na prática, eu vou ter que pegar esse material e ir revisando para ir montando, né? Você pode revisar. Também você enxugar, pode... né? Porque, sei lá, hoje eu penso que... Você pode revisar tanto o material quanto o vídeo. Eu acho que eu não posso perder o cliente, também tem você de parceira, né? Claro. Tipo, se de repente, que nem, por exemplo, eu tenho, o ano passado mesmo, eu fiz um curso de MBA, né? Então, eu tenho peguei muito contato, assim, fora o tempo de experiência, né? Peguei muito contato com gerente de empresa e tal, né? Empresa grande e tal. Então, tem chance também, só que daí eu tenho que vender um negócio mais... Tem que ser mais engrossado, né? Tem que ser mais desse jeito, assim, né? Não, toma à disposição, tá? E aí eu vou te encaminhar o material desse treinamento e do outro que você não recebeu. Vou ver se eu consigo fazer isso agora. E vai também o vídeo com essa aula inteira. Então, para você tirar dúvidas. E se você precisar também, você pode me chamar no WhatsApp, não tem problema não. Mandar um e-mail, tá? Assim que possível eu vou te respondendo à medida do... Tá bom. Tá bom? Estou à disposição. Não, beleza. Então tá bom. Então sexta a gente se fala. Sexta-feira. Combinado. Um abraço. Então tá, Jé. Agradeço aí. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau. Nada. Tchau.